Hoje a gente vai falar sobre os apócrifos, os textos extra-bíblicos e, entre aspas, alguns deles também, né? E a gente vai falar da importância e da desimportância, né? Então vamos começar primeiro pela desimportância dos apócrifos, a visão cujo qual dizem que eles não são importantes ou não tão assim. Apócrifos, primeiro o que é um apócrifo? Apócrifo, eles significam, né? Em termos mais abruptos em dizer, livros escondidos ou perdidos ou etc e pá, aqueles que não foram revelados e tal, né? E eu não estou falando dos apócrifos que se remetem aos livros extras da Igreja Católica Romana, da Igreja Ortodoxa ou da Igreja Etíope, né? Que eles têm, eu gosto de atribuir como eles mesmos atribuem, deuterocanônicos ou até mesmo canônicos, porque, enfim, eles têm esses livros. Então eu gosto de atribuir assim em respeito a nossos irmãos cristãos, de certa forma. Assim como também eu tenho um respeito ao cânon, aí a galera vai aparecendo, não, mas Pedro, não é mais fácil 66 livros para atribuir ao cânon assim, mas assim como eu também respeito o cânon protestante. Mas Pedro, você tem o que pensar de que há o que não respeitar no cânon protestante? E a resposta é sim. Tem o que desconsiderar no cânon protestante. Mas isso ao longo do tempo no canal eu vou dizendo com mais detalhe, né? Então aqui a gente vai falar sobre os apócrifos literalmente externos. A desimportância. Começando pela desimportância. Os apócrifos, eles são, na sua boa parte, desimportante. Por quê? Porque o conteúdo bíblico entre os 66 livros, vamos pegar a Bíblia protestante, já que tem menos, né? Ou os 73, ou os 81 livros, ou os 80 e tantos livros, ou 78 livros de cada igreja ortodoxa, etc., etíope, são suficientes para se estabelecer as doutrinas ou ter a conservação de ideais conduzentes ao que se é necessário para desenvolvermos uma teologia? E a resposta é sim, já são suficientes, né? Os apócrifos em si só, a gente não precisa deles para saber disso, até porque as profecias que têm a ver com a vida de Cristo, que disseram no Novo Testamento, já estão obtidas no cânon farisaico, rabínico, que é o cânon dos mais fechado, utilizado propriamente pelo protestante. É engraçado que a probabilidade do grupo maior que teve influência sobre a nascente cristã judaica não era possivelmente os essênios ou algo do tipo, os simpatizantes de Jesus da parte do grupo que Jesus possivelmente também se tinha mais simpatização, não era rabínico, não era farisaico, perdão. O engraçado é que a gente tem uma questão dos livros farisaicos. Isso é irônico, né? Por exemplo, a gente vê algumas menções diretas sobre profecias e indiretas sobre assuntos tratados no livro de Enoque, entre aspas, apócrifo, na igreja primitiva, no período da carta da Epístola de Judas, por exemplo, onde ele cita expressamente Enoque. E a gente vai ver que um pouquinho só um pouco depois, recentemente, assim, cheirando ainda bem próximo aos tempos apostólicos, a Epístola de Barnabé também vai fazer outra menção ao livro de Enoque. Então, direta também. As indiretas estão em algumas segundas cartas de Paulo e de Pedro. E alguns outros tantos apócrifos também. E a gente recentemente teve o achado do livro de Enoque na caverna de Qumran, que era sobre uma comunidade de judeus que possivelmente viviam de forma eremitas, um pouco afastado da Judéia, com algumas poucas estalagens de simpatizantes da sua fé por ali, pela Judéia e tal, etc., e alguns referenciais na orquestração do templo, possivelmente dizendo. Mas o que eu quero dizer é que a gente achou o livro de Enoque junto com outros livros chamados Livros dos Gigantes e tal,
que não tem no cano farisaico e que possivelmente para o cano farisaico o livro de Enoque era bobeira ou não suficientemente importante, um apócrifo. Por isso, a gente repetindo o cano farisaico rabínico, não tem o livro de Enoque, mas ele fez participação em certas comunidades que influenciaram no cristianismo, na nascente do cristianismo primitivo, né? Daqueles que favoreciam o movimento do cristianismo, não aqueles que perseguiram, que foi a comunidade farisaica. E temos hoje, né? E isso eu não estou contando para relativizar o cânon a perspectiva saduzaica, que só queriam os 5 livros de Moisés. O que nos faria hoje com que a nossa própria Bíblia hebraica tivesse um peso ainda mais de apócrifo, mesmo que fosse 66, se a gente tivesse uma perspectiva saduzaica. Embora a perspectiva saduzaica existisse, parte do grupo, parte orquestral do grupo, os aceitavam simplesmente com autoridade os 5 primeiros livros de Moisés, do Antigo Testamento. O resto, eles maleavam como importantes para a tradição, mas não o suficiente para uma autoridade dogmática, né? Só para saber um pouco da identidade, do caminho do povo hebreu, mas não o suficiente para considerá-los santos, a regência de vida e tal, ou eles realmente não os consideravam saduceus. Tem a sua variedade. Então, para os saduceus, os fariseus, tinha literatura apócrifa e incondizente, porque vinha essas literaturas dos fariseus, tinha dedos para os saduceus, possivelmente, pós-exílio babilônico, que poderiam costurar errado algumas diretrizes da essência do cânon deles, dos saduceus. Então, por isso que eles têm como importante Moisés, né? E para os essênios, além do cânon rabínico farisaico, eles tinham, ao ver nosso, pelo menos obras literárias que não fossem sagradas, não estou dizendo que não fosse, que para eles poderiam ser sim, mas que eram suficientes para fazer parte da sua biblioteca, como o livro de Enoque, livro dos gigantes e alguns outros que a gente não conseguiu identificar, além da Bíblia hebraica que tinha ali intacta, inteira, com exceção do livro de Esther, parece que foi encontrado na gruta de Qumran. Então, ao perceber que até a Bíblia mais protestante e rabínica por algum grupo judaico da época não era tão levada a sério, pelo menos só 5 delas eram levadas a sério como os saduceus, ou considerando que também havia comunidades judaicas que foram mais empenhadas a agregar para o cristianismo primitivo e ao seu movimento e a se relacionar com o movimento do cristianismo primitivo, que nem a possibilidade dos essênios, que nem eu auto-intitulo particularmente, a possibilidade de que os judeus de Qumran estão mais ligados à tradição essênica por causa dos costumes dessa comunidade, né? Que Jesus faz, que achamos, né, nos documentos ali também em Qumran. Então a gente vê que aquilo que a gente procurou dos hebreus para dar pano de fundo para a nova aliança que era de Jesus, era, na verdade, nem a vértice principal de influência judaica que conduziu à formação do cristianismo. Faltava conteúdo a certo período. E depois os pais da igreja vão começar a pegar essa tradição, né? Quando eles vão rebuscar a antiga tradição, etc, etc, dependendo da ramificação cristã. Mas vamos para não perder a linha de raciocínio. Enfim, em algum teor, sua Bíblia é apócrifa para alguma comunidade primitiva do tempo de Jesus, para os saduceus. E para os essênios, sua Bíblia está possivelmente faltando com alguns livros, né? Sua Bíblia no sentido, sua biblioteca, porque a Bíblia significa justamente essa ideia de livro. A palavra Bíblia vem de biblion, em grego, que significa pluralidade de livros, né? Literalmente uma mini biblioteca. Então, quando a gente fala de apócrifo, o que a gente pensa para julgar apócrifo? A gente vê que há uma briga na patrística, briga entre aspas, porque ninguém tinha a ideia de contender um com o outro, claro. Era períodos diferentes. Mas uns defendendo a autoridade do livro de Enoque e outros não, negando a autoridade do livro de Enoque.
dentro da própria patrística, da própria ramificação do cristianismo. Então, quando a gente olha para os documentos apócrifos, quando a gente vê, né, a canonicidade dos livros e tal, a gente vê que, assim, a Bíblia, ela tem sua complexidade. E dependendo da era cristã, ou da era judaica, ou do grupo, a gente pode dizer o que é sagrado ou o que é profano em texto, né? Então a gente percebe que há realmente uma presença a ser contemplada. Porém, digo que do lado da desimportância apócrifa é isso. Os 66 livros bastam porque, embora eles sejam apócrifos, parte desses 66 para o grupo saduzaico da época, esse 66 era parte do grupo canônico para um grupo judeu que foi relevante para o cristianismo, ainda que tivesse faltando alguns, né? Então a gente vê assim, hoje em dia a gente vê que selado, hoje em dia a gente fala solas escrituras, mas esse é um termo bem sola gratia, solas escrituras, sola gratia sim, claro, concordando, mas quando chegar ao solas escrituras, escritura, eu pergunto quando vai valer esse solas, porque facilmente a gente apresenta a relatividade do cristianismo, do que é sagrado ou não. Enfim, os apócrifos eles são fundamentais em algum lado, já que a gente falou agora da desimportância, porque não é preciso para desenvolvermos o conteúdo da salvação, da redenção. A Bíblia, no cânon que a gente tem acostumado, né, dos 66 livros, já é suficiente para isso. Mas agora, com mais respaldo, esclarecimento e reforços de expectativa, alguns apócrifos ajudam, não todos, alguns, né, ajudam. Nem sempre, às vezes, pertencendo ao grupo cristão, por exemplo, já que o cristianismo na sua nascente era populacionado por judaicos, por grupos judaicos. Então, até alguns ideais judaicos que não tenham propósitos cristãos podem somar à perspectiva cristã. Então veja como as coisas já começam a ficar não tão simples para a gente julgar a desimportância ou a importância dos apócrifos. Primeiro, em relação de documento, hoje a gente pode ter um C.S. Lewis para falar da doutrina de Cristo, mas ele é bem posterior a documentos que foram escritos, a contexto até de alguns documentos canônicos, para falar sobre aquele antigo mundo. Eles tinham mais punho, mais testemunho, mais oralidade correta e mais próxima do desenvolvimento histórico de tais conteúdos. A gente pode ter mais e mais teólogos, mas a desvantagem de milênios de distância. Embora a gente possa ter heresias, documentos em riscos de heresias e sendo heresias, e alguns não sendo heresias, eles estão mais perto da cosmovisão. Mesmo quando eles tentam abordar uma nova cosmovisão segundo suas doutrinas. Que de alguma forma vai ajudar, tanto para a gente conhecer o terreno histórico dos desenvolvimentos de cada grupo. Tanto os heréticos, quanto os meios heréticos, quanto os não heréticos de forma alguma. Então, a literatura apócrifa, ela tem a sua importância por causa desse respaldo. Dessa responsabilidade. Porque mesmo que fosse absurdismos em totalidade, eles seriam documentos de registro de um povo em um determinado tempo, que poderiam com alguma coisa nos elucidar, nos iluminar sobre um ponto de visão que existia naquele contexto e daquele período. Ou seja, eles prestariam arqueologicamente e historicamente. Então, qualquer um que barganhe o valor do apócrifo a nada é uma pessoa não tão iluminada, ou, no mínimo, desonesta. Porque se a gente acha uma carta inventada que não foi escrita pelo próprio Pedro Álvares Cabral, de um período próximo ao de Pedro Álvares Cabral, a história vai dizer, é importante. Porque isso pode falar de algum ideal, de algum grupo que falava isso de Pedro Álvares Cabral, ou não, mas agora é importante. Porque não conseguimos ver o passado com adesão, por mais que seja uma negação.
daquela carta ao Pedro Álvares Cabral ou algo do tipo. Então qualquer pessoa com um pingo de bom senso sabe que é válido, talvez não teologicamente, mas historicamente sim. O canal aqui vai passar por alguns apócrifos e a estipulação de alguns, condenando aquilo que possivelmente e certamente não fazia parte dos ideais primitivos da igreja primitivas, forjando aquilo que poderia sim ou não fazer parte, né? E mostrando que verdadeiramente fazia parte o que a igreja primitiva concordava. Por que o canal faria isso? Porque o cristianismo primitivo, quando fora desenvolvido, assim como o judaísmo, teve suas várias ramificações, que ao longo do tempo é que foi se escolhendo um vértice para conectar com a origem da igreja apostólica lá de Atos. Depois, mas já havia ramificações espalhadas no próprio período de Atos, a seita dos Nicolaitas, as outras igrejas que estavam entrando não eram heréticas porque entrou o gnosticismo, mas elas estavam se desviando em comportamentos, ou outras estavam tendo outros mestres, umas que a gente só sabe a posteriori, Apolo, e etc, etc. Ou seja, ramificações de igreja a gente já vê no período apostólico. E a gente vê que é uma árvore de muitos galhos. E às vezes esses documentos poderiam fazer parte de grupos, esses apócrifos, de grupos da igreja desenvolvidos com teologias sérias, ou mais ou menos sérias, ou sérias de forma nenhuma, por essas ramificações cujo historicamente a gente não conseguiu dar atenção, porque a gente pegou a linha vértice da vertente da patrística, que vai desde de Roma, da Igreja Católica, e vai fechando, e vai chegando na patrística de forma um pouquinho mais aberta. Mas os pais da igreja que a gente tem não são todos os pais da igreja, né? Que se tinha. Exemplo, vamos dizer assim, que os pais da igreja que a gente tem até que chegue ao período apostólico, discípulo assim de João e de Pedro e tal, é só para falar da igreja que nasceu em Roma ou em Jerusalém, nesse aspecto, né? Paulo aos Romanos e tal, e Pedro também lá em os Romanos e a Jerusalém. Mas e os outros 12 apóstolos que se espalharam pelo mundo e cuja tradição diz que uns foram para a Índia, para os judeus dispersos, e outros foram para outro canto e tal, atrás do resto da casa de Israel, né? E que também Deus trabalhou esse possível efeito da agregação de gentios. Com Paulo, Deus trabalhou amplamente. Pedro ficou em Jerusalém. Mas e as outras comunidades? Será que eles não tinham tradições patriarcais dos pais da igreja? Eles sim tinham, a gente vê hoje. Que depois algumas dessas igrejas foram se tentaculando e conectaram novamente à igreja romana, né? Depois a galera já indo evangelizar, encontravam-se em igreja já pronta aquele canto. Então alguns apócrifos eles podem expressar ideais dessas igrejas. E se for no período ainda primitivo, quando a gente entende realmente a composição das escrituras, os evangelhos, por mais que se esforçassem em se espalhar para o máximo de igrejas possíveis, eles não chegavam os 4 a toda a igreja. Às vezes uma igreja tinha acesso ao evangelho de João, e sua principal teologia era baseada no que João dizia, enquanto outras tinham a cópia do de Lucas. E principalmente quando a gente entende que a composição de cada evangelho é escrita em períodos diferentes, e às vezes um evangelho não alcançou o outro por composição. Não foi uma obra, aqui, 4 volumes já, etc, acabou a crucificação, bota aqui. Não foi assim. Possivelmente até a tradição oral veio primeiro. E depois a recopilação, na investigação da vida de Jesus. Com testemunhas fiéis, oculares e tal. Por isso que a gente, até mesmo nesses eventos que se repetem nos evangelhos, a gente vê diversificação. Falando dos mesmos exemplos, dos mesmos eventos. Então os apócrifos, às vezes, podem se apropriar de parte da tradição oral que recebeu e, baseando nisso, alguns poderiam nem ter o evangelho de João, nem o evangelho de Mateus, mas o de Lucas, ou então só o de Marcos, que é um dos mais antigos, né? Que se sabe.
E a gente, por exemplo, tem apócrifos que podem, não estou dizendo que são, eles podem ser apócrifos, o apócrifo chamado de apócrifo, o Evangelho de Tomé, que nos atribui ao gnosticismo, outros nem tanto ao gnosticismo assim, que é interessante esse ideal. Ele foi encontrado na biblioteca de Nag Hammadi, junto com a coletânea de documentos gnósticos, mas depois eu vou explicar do porquê ele está ali, possivelmente, né? Não sou o autor da verdade. Mas a gente vê que os apócrifos, por exemplo, o apócrifo de O Evangelho de Tomé, ele pode ser do ano 40, ou ano 60, perdão. Do ano 60, podendo ser mais novo do que a produção do Evangelho de João. A mais recente que a gente tem, que sobreviveu, pelo menos. Ele é quase contemporâneo à composição dos evangelhos principais canônicos. Há algumas distribuições acadêmicas, claro, que tem outras que dizem, não, ele é feito do final, ele é feito na metade do primeiro século, né? Então, no ano 140, ao ano 60, ao ano 140. Uns podem deixar ainda mais velho, dizendo que chega a 50 e tal. Mas as matrizes acadêmicas relativizam por muitos sentidos. E todos têm sentidos em julgar, ou tanto para ser mais novo, quanto para ser mais velho. Eles têm caminho a se apresentar, não é só um achismo. Então, a gente vê documentos que eram produzidos até antes, apócrifos antes e durante alguns documentos da própria igreja. Em paralelo ali com aquele mundo, aquelas informações acontecendo em pessoas fazendo obras, com aqueles contextos e com aquela situação. Então, os apócrifos, alguns deles, não todos, serão importantes no sentido de ajuda teológica ou no sentido de ajuda da cosmovisão do que era a sociedade do período, de como funcionava, ou de realmente perspectiva teológica de algum determinado grupo cristão que não foi oficializado, já que depois foi fechada a oficialização em um caminho entre a patrística e a igreja de Jerusalém, né? Ao longo dos anos a gente fechou a oficialização, esses são os pais e tal, etc. Mas como eu já disse, há igrejas que a gente tem certo profundo desconhecimento, que não se baseava simplesmente na igreja de Jerusalém, só dando a exemplo. Poderia ter igrejas em volta de Jerusalém, vizinhas a Jerusalém, que não alcançou os movimentos no seu período certo, aqueles períodos mais limitados em recursos. Hein? E por isso que os apóstolos tentavam trabalhar arduamente para tentar encher a rede o máximo possível com aquilo que eles estavam dando, mas ainda assim, às vezes, o evangelho era mais rápido do que os próprios apóstolos. Por exemplo, a gente vê que Matias entrou no grupo para substituir Judas. Mas, como apóstolo, cadê a epístola de Matias? Cadê a tradição de Matias? Cadê os pais que foram discípulos de Matias? E se dentro da patrística a gente vê certas controvérsias, não, claro, por disputa, ou querendo ser dono da razão, mas cada um que articularam no que aprenderam, uns dizendo que o bispado é bom, outros dizendo que o bispado é a mesma coisa que o diaconato, outros com realmente crespidões e perspectiva, outros até sendo ligados à filosofia grega, dizendo que os gregos foram iluminados a certo modo, outros abolindo a filosofia grega e não acariciando. É assim a patrística, cada um ficou com o tentáculo da coisa, né? Então, o que tinha mais ou menos harmonia ainda estava dentro do... Mais ou menos não, mas certamente a harmonia é o que estava no período apostólico. Depois, com os apóstolos se separando, tendo seus mestres, a variação da igreja, da cultura da igreja, ao acesso da oralidade que cada um a recebeu, que nem sempre foi a mesma. Falando dos mesmos eventos, as pessoas podem ter um alicerce diferente. É por isso que quando a gente vê, por exemplo, os próprios evangelhos canônicos, a gente vê que eles têm substâncias e diretrizes para serem compostos e, ou por mais que a gente se esforce em pegar da patrística ou dos próprios documentos do cânon para dizer que eles tinham propósitos de serem escritura, é no mínimo balanceável. Existe a possibilidade, sim, e existe a não possibilidade.
Por exemplo, como é que eu posso dizer? Claro que os cristãos pensaram, olha, é um livro de alguém que tem a tradição oral, que tem responsabilidade por isso, então vamos pegar isso para fixar antes que a tradição oral fique tão solta que ninguém saiba o que é o começo e o fim, então vamos canonizar e vamos ter como escritura esse relato de uma testemunha próxima de Jesus. Aí assim nasceram os evangelhos. Mas a gente vê que a composição originais dos evangelhos parecem documentos testemunhais a favor da fé cristã, mediante as acusações de algum poder, tanto romano ou alguma pessoa de autoridade na oposição em troca. Por exemplo, as remetências. Um evangelho se remete a um tal de Teófilo, no final, né? O outro, Lucas, há alguns que estudam a composição, assim como ele escreveu Atos, para falar de uma narrativa de eventos que aconteceram genuinamente da fé em uma forma de defesa, né? Então, podendo até ser um documento para se entregar às autoridades que estavam se perguntando que movimento era aquele que estava crescendo. Aí eles escreviam a história do cristianismo com a tradição dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Marcos não se sabe se genuinamente era um segurar da tradição apostólica, simplesmente. Porque ele é o mais antigo. E as versões que a gente vê primeiro, ele não é tão longo assim. Os últimos capítulos dele, parece, os últimos versos de Marcos, é adicionado a posteriori. Né? É que nem a passagem da mulher que vai ser apedrejada, que é flutuante. Ela originalmente não existe no tempo primitivo. Ela flutua, e nem no período apostólico primitivo tem citações sobre essa mulher diretamente dizendo a mulher que vai ser apedrejada é aquele evento. E toda pessoa que estuda os documentos sabem dessa passagem que não é lá, mas está lá no cânon, até no cânon protestante. Ela está lá flutuando e aparecendo. Essa passagem é uma passagem, pode ser uma passagem apócrifa. E a gente vê que as diretrizes são diferentes. A gente olha que o Evangelho de João, ele não tem uma pegada para ser um documento testemunhal em defesa da fé cristã, simplesmente. Ele tem uma pegada de realmente cumprir com a função revelacional religiosa de Jesus. Mas o Evangelho de João é um dos mais recentes, mais novos, né? Não é tão velho quanto de Marcos. Mas você vê que a forma como ele aborda Jesus é sem se preocupar com genealogias, e sim com a performance mística. Ele interpreta os milagres como sinais, como redesenhando e configurando os próprios elementos de sinais, dando toda uma harmonização para revelar a pessoa divinal de Jesus. E o próprio Jesus tem uma personalidade à parte dos outros evangelhos. As pessoas dizem não, porque João tem um foco a Jesus. E nitidamente é um argumento para tentar fazer a paz entre os outros evangelhos, mas não. Enquanto nos outros evangelhos Jesus tem cautela de ser manifesto como filho maior parte do seu ministério, para alguns ele só vai revelativamente, gradualmente, no final, se dizer, Jesus é muito mais agressivo, mais atacante na ideia de ser filho de Deus no Evangelho de João, e mais cínico com a ideia. Então um choque muito grande de perspectiva. O que nessa teoria de comunidades primitivas da igreja ter acessos a uns documentos, sim ou não, e documentos primitivos que fosse de fato basáltico para suas doutrinas acerca de relatos do que era Jesus, né? O Jesus que está no Evangelho de João parece um pouco, e até as pessoas mexem com o Jesus do Evangelho de Tomé, né? Porque vai trabalhar com o conceito de verbo, vai trabalhar com o conceito de iluminação, de Pai vivo, de viva, ressurreição antes da ressurreição física, a ressurreição etérea, né? Que acontece no já. Então a gente vai perceber essa postura e elementos diferentes nos evangelhos, mas que 3 deles
se dão a... Mateus parece estar preocupado em justificar a fé para uma pessoa de alguma autoridade judaica ou que conhece a perspectiva judaica. Lucas está possivelmente querendo defender a fé para uma pessoa de autoridade simplesmente a uma pessoa não judaica. Por que digo isso? É até loucura achar que Mateus não é. Porque Mateus se utiliza e apropria de uma linguagem altamente judaica. Como é que ele escreveria algo que prefere e opta por uma compreensão plena judaica para uma pessoa que não entende nada? Isso não bateria de forma nenhuma. É muita leiguice negar que, ou dizer que era para um gentil a compilação do Evangelho de Mateus. E ainda há tradições que digam que o primeiro Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, para justificar ainda mais essa ideia. A de Lucas é alguma autoridade não judaica. Então a gente vai ver um pouco de despreocupação de trabalhar o lado mais judaico na composição da biografia de Jesus. Tá entendendo? E no seu ministério. A de Marcos parece não ter tanta preocupação, e se tem a mesma, é parecido com a de Lucas, tá entendendo? E com a de a de Lucas com a de Mateus juntas, né? Ou é literalmente um documento para a preservação de uma tradição oral, porque a gente vê hebraísmos, na verdade judaísmo, porque eu não sei como usar a palavra, na composição textual, as referências, os links, e como o texto é abrupto, do nada tem passagem dizendo assim, Jesus foi para Jericó e acabou o evento. Ele abre uma coisa e não fecha direito no Evangelho de Marcos, né? Porque geralmente quando eles abrem uma narrativa, eles falam o que acontece, mas em Marcos tem passagens, e foi ali que um jovem somente enrolado num manto saiu correndo. Mas quem era esse jovem? Não diz. O Evangelho de Marcos tem todos esses recortes, essas coisas soltas, para a gente especular a posteriori, né? Possivelmente coisas que a tradição oral ajudava a implementar, que se perdeu com o tempo. Mas enfim, entendendo qual é a composição dos canônicos, a gente entende a composição dos deuterocanônicos ou dos apócrifos. E entendendo a variação entre um e outro, que às vezes um grupo poderia ter duas, depois de um período, o grupo que só tinha um evangelho passou a ter 2 ou 3. O outro grupo que tinha às vezes 2 e 3 não tinha o mesmo que o outro. E uns, às vezes, eles começavam a se implementar. Aí, às vezes, no decorrer do cristianismo, a galera conseguiu juntar como escritura aquilo que provinha, né? E fechar ali antes que começasse a ter exacerbos, porque continuaram tendo produção com as tradições e as mesclações, né? Que a galera pegava as tradições orais e misturavam com suas intenções de outras religiões, querendo simpatizar com o cristianismo, não perder para o cristianismo, mas também não perder sua seita ao cristianismo. Aí você vai ver algumas fusões como o próprio gnosticismo, que é absurdo em um certo ângulo, mas é só um desenfreio de uma associação idealística de uma tradição da igreja realmente primitiva, que é de associar Jesus ao verbo. Porque o verbo vem de um conceito, a ideia de logos, não é tão trabalhada explicitamente no mundo judaico, mas no judaico helenizado. E ainda mais simplesmente no mundo grego, com os filósofos estoicos, em que o verbo era o logos, que era a razão cujo fundamentalizava, sustentava todo o universo, e a razão cujo qual o universo é firmado e foi criado. Tudo era para ele e por meio dele. Você pode estudar, sem a Bíblia, o conceito de verbo, e falar as mesmas coisas que os cristãos diziam que era Jesus, antes da sua encarnação. Né? E falar as mesmas coisas, ser teólogo nesse aspecto. O gnosticismo conversava muito com o platonismo e mundo das ideias, com a filosofia de forma geral grega. E a logoslogia dentro do cristianismo, uma hora bateu com esse pessoal. E o gnosticismo passou a se desenvolver dentro do cristianismo.
vinham com seus ideais de ideia do pleroma, de mundos, etc. e pá, com suas místicas tronchas sobre o mundo mal, demiurgo e tal, e o mundo das ideias com um bagulho mais platonizados e tal, e chegou e crack. Tentou arrastar o cristianismo com esse guincho do verbo e da razão, e de que a fé do cristianismo era baseada na razão, da renovação da razão. E eles viam que tinham isso, que poderiam atrair a eles, e mesclaram e começaram a ter essa coisa estranha, essa mutação e tal. Mas só por causa disso mesmo. Enfim, esse foi o vídeo sobre a importância dos apócrifos. Esse foi um vídeo para a gente começar a abrir o conteúdo apocrifal e trazer alguns apócrifos, conversar sobre eles, dizer não, dizer sim, dizer talvez, em cima deles, né? E lucidando um pouco do porquê eles também.